De antemão, já agradeço a você por estar assistindo aqui essa aula e tirando um tempo porque você percebeu a urgência de uma filosofia sem urgência. Obrigado pela paciência em refletir e vamos aí à nossa aula com o assunto dialética do esclarecimento. Dois autores aí em questão, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Podemos aí dar uma introdução histórica para esses dois autores. Eles fundaram aí a chamada Escola de Frankfurt e isso aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeiro o Instituto de Pesquisa Social, em 1923, 10 anos depois, quase 10 anos depois, Universidade de Frankfurt, em 1931. E você percebe que você está bem naquela época da Europa tradicional, né? Com todos aqueles problemas de totalitarismo, com o iluminismo acontecendo nesse momento. E você vê aí que os filósofos envolvidos foram Herbert Marcuse, Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Henry Fromm, Walter Benjamin. E essa escola teve como influência também autores anteriores, né? Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Bom, você já percebe aí que nós estamos falando de uma análise bem transdisciplinar, né? Envolve várias áreas aí, né? E seguindo aqui, o que é de fato a dialética do esclarecimento? Ela trouxe aí a crítica a alguns ideais iluministas, bem da época da modernidade, né? Quando a ciência entra em voga e quando a ciência é quase que deusificada, né? E tinha-se aquela noção de quanto mais se avançasse na ciência, mais avançaríamos na moralidade, na bondade do homem, né? O que de fato não aconteceu, que foi essa uma das críticas e que traz Horkheimer e Adorno a prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, né? Como pode, né, a ciência que foi deusificada pelo iluminismo contribuir para aquele momento de guerras, né? Para aquele momento de governos totalitaristas? É um pouco estranho, né? E vamos falar também uma crítica à cultura, que essa vai ser explicada mais à frente. Já falei aí, é uma análise transdisciplinar, né? Envolve várias questões, a sociologia, a filosofia, a psicologia social, a psicanálise, naqueles autores que foram influenciadores. E leio aí para você, né? O esclarecimento é uma tentativa de vitória sobre as forças da natureza e sobre os temores humanos. É também uma forma de enclausurar o homem num mundo administrado. Então, veja aí, que aqui a gente já encontra um paradoxo, né? É aquele desenvolvimento da ciência, o homem controlando a natureza e, de repente, encontrando o seu próprio enclausuramento num mundo que se torna administrado. E o que vinha a ser esse mundo administrado? Bom, esse mundo administrado, como vemos aí no próximo slide, é um mundo de um conceito que se refere às novas formas de dominação do sistema capitalista que impede qualquer possibilidade de emancipação do indivíduo ou da sociedade. Imaginemos aqui que Adorno e Horkheimer viveram uma transição, né? Eles estavam ali naquele período da Primeira e Segunda Guerra Mundial na Europa tradicional, com todos aqueles conflitos que aconteceram, principalmente a época nazista. Eles viram isso acontecer, era da época deles, e de repente eles saem da Europa para ir para os Estados Unidos, porque encontraram nos Estados Unidos um ambiente menos hostil aos tipos de reflexões e análises filosóficas que eles estavam fazendo. E quando eles encontram esse ambiente, também encontram um ambiente totalmente diferente. O novo mundo, né? É o tradicional versus o novo mundo encontrado nos Estados Unidos. E esse novo mundo era pautado pela lógica capitalista. Então, quando eles chegam lá, eles começam a perceber que, apesar de se falar de um capitalismo democrático, ainda há lá um totalitarismo sobre uma nova roupagem. A população, a massa, ainda é de certa forma controlada como eram as massas controladas no totalitarismo, né? E daí surge o início da ideia da crítica, né? Da teoria crítica e da dialética do esclarecimento, né? Então, com essas novas formas de dominação do sistema, o que a gente tem aí? A gente tem um sistema que suprime a racionalidade crítica e impõe uma racionalidade instrumental. Quer dizer, não há espaço para o indivíduo aqui, há espaço para uma massa, e essa massa precisa ser controlada.
Portanto, há aí uma expropriação das capacidades críticas e reflexivas dos indivíduos nos regimes capitalistas democráticos. Em outras palavras, como é que a gente mantém essa massa, como é que a gente mantém essa sociedade passiva, pacífica, para que ela seja governável, né? Como é que o capitalismo democrático é quase um totalitarismo, sob a crítica, sob o olhar aí de Adorno e Horkheimer, né? Vamos seguindo aí. E o que acontece no capitalismo, né? A lógica do capitalismo, então, é uma lógica herdada do momento após a Revolução Industrial, né? Então, no momento após a Revolução Industrial, algo bem característico é o que ele chama de indústria cultural, o que ele chamou de indústria cultural, né? Indústria cultural e cultura de massa. Tá? O que é a indústria cultural? A indústria cultural é a forma pela qual o capitalismo padroniza o modo de produção da cultura. Ou seja, é a forma pelo qual o gosto dominante, né, a antiga burguesia, né, mas agora são aqueles que concentram o capital, segrega as classes e trata de ocupar as massas com um tipo de cultura que é produzida para poder mantê-los como a massa que eles são. Tá? Ou seja, não há espaço mais para o indivíduo de fato criar cultura. O que se fez foi produzir uma cultura que estratifica essa sociedade e que molda as massas de forma padronizada. E a massa isso acaba se confundindo, né? As pessoas eles pensam que têm uma identidade, mas na verdade essa identidade se confunde com o universal, porque todos aprendem aquilo que é necessário para poder participar daquele tipo de sociedade dentro da lógica capitalista. Tá? A arte perde o espaço para a produção em escala. É a arte produzida em escala. E a arte produzida em escala é tratada como produto que é entregue à sociedade, que é tratado como massa, para que ela possa encaixar nesse tipo de sistema. Tá? Então veja aí, a noção de indivíduo é ilusória. Ou a pessoa só mostra... Quando a pessoa tenta sair dessa massa, quando ela tenta se tornar de fato indivíduo e agir como indivíduo, se ela não tiver sucesso, ela acaba marginalizada. E se ela tiver sucesso, de repente ela está se juntando àquela classe que concentra capital e o sistema permanece do jeito que está. Tá? Podemos seguir aqui. Para que esse sistema funcione, existem instrumentos de manutenção do poder. E Adorno e Horkheimer aqui, eles sugerem que sempre acontece algo chamado de semi-formação, que é um dos instrumentos da indústria cultural e da lógica capitalista. Né? E o que é essa semi-formação? A semi-formação é aproveitar do sistema educacional para poder ensinar para as massas de forma padronizada. Então, a educação também é tratada de forma capitalista, como produto, para poder trazer um ensino padronizado para essas massas. E aí, essas massas são treinadas especificamente para poder serem operários ou para poder se encaixar nesse sistema capitalista. Ou seja, por que é semi-formação? Porque elas só aprendem aquilo que é necessário para preparar para o trabalho, mas eles não aprendem aquilo que nós estamos fazendo agora. Olhar para o que está acontecendo, a refletir e a ser crítico a respeito do que está acontecendo e a opinar a respeito do que está acontecendo e participar ativamente da produção do que é de fato a cultura e não simplesmente aceitar e receber essa cultura que é massificada. Tá? Então, a educação tradicional é formatada para atender à indústria. Isso aconteceu após a Revolução Industrial. Tá? E é uma educação moldada pela política e economia com vistas à manutenção do poder de quem já concentra o capital e quer se manter no poder. Tá? E como fazer para a gente poder chegar a um momento que Adorno e Horkheimer chama de emancipação? E a gente volta então o nosso primeiro slide lá, onde fala da dialética do esclarecimento. Adorno e Horkheimer propõem que haja o esclarecimento, que as pessoas passem por essa reflexão do que está acontecendo em volta delas e entendam esse sistema para que eles possam se destacar do que é essa cultura massificada.
do que e onde está o esclarecimento? Eu vou ler aqui para vocês numa frase que tenho aqui. O esclarecimento está na noção de um indivíduo entender que na cultura de massa a noção do indivíduo é ilusória, que de um lado ele vive o capitalismo e a padronização do modo de produção da cultura, e de outro ele somente é aceito na medida em que sua identidade se confunde com o universal. Então ele perde a sua identidade, ele precisa ter esclarecimento de que há aí um movimento para fazer ele perder essa identidade. E na medida que ele perde essa identidade, ele também perde o poder, ou perde a condição de criar arte, de criar nova cultura. Então a arte perde o espaço para a produção em escala de uma cultura de massificação. Ao invés de a gente ter os indivíduos gerando a arte e trazendo novas visões de mundo e novas formas de contemplar o mundo, é a mídia, é a indústria cultural, naquele formato enorme, que produz algo que é para essa massa e para atender essa massa, e esse círculo vira um círculo vicioso, onde a pessoa pensa que está sabendo de alguma coisa, que tem a sua própria identidade, mas na verdade ela foi moldada por uma cultura de massificação trazida pela indústria cultural. E ela precisa entender também onde está o esclarecimento aqui, que nesse tipo de sociedade há a esquematização, que é justamente isso, a esquematização da cultura, para que ela seja padronizada, e a estratificação da sociedade, para poder tratar essa sociedade como uma massa de consumidores. A lógica é capitalista. E na lógica capitalista, alguns produzem e outros trabalham e consomem. As pessoas precisam ser treinadas para isso. E o esclarecimento está em justamente entender essa lógica e tentar se desvencilhar desse círculo vicioso. Portanto, finalizo aqui a nossa aula com a seguinte frase: a indústria cultural derruba a objeção que lhe é feita com a mesma facilidade com que derruba a objeção ao mundo, que ela duplica com imparcialidade. Só há duas opções: participar ou omitir-se. E com a dialética do esclarecimento, na nossa emancipação, a consequência do esclarecimento talvez seja omitir-se e tentar entender essa situação e voltar a ser de fato um indivíduo e um produtor de cultura. Muito obrigado aí pela nossa aula. Falamos aí da dialética do esclarecimento de Max Horkheimer e Theodor Adorno. E fico aqui com uma reflexão para você. Leve com você a urgência de uma filosofia sem urgência. Tenha tempo e tenha paciência. Eu sei que é difícil nesse mundo que é super corrido, nessa rotina louca, mas pare um pouquinho para poder refletir a respeito do que está à sua volta e de como é que você se insere na sociedade onde você está. Muito obrigado pelo seu tempo aí comigo. Espero que tenha contribuído aí para que você possa fazer as suas reflexões serem mais críticas.